Espero que todos estejam bem. Vamos partir então para a aula hoje, quádricas, falando um pouquinho de cone. Então aqui, dentre as quádricas, nós já falamos do elipsoide, da esfera, do hiperboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico. E hoje nós vamos falar do cone. O cone é uma figura mais conhecida, né? Todo mundo já viu isso aqui no ensino médio. O que que é o cone? O cone ele tem essa expressão aqui. Ó, se eu colocasse um aqui, eu teria hiperboloide de uma folha, né. Ou se eu colocasse aqui menos, aqui menos, aqui mais, colocasse um, eu teria o hiperboloide de 2 folhas. Então, na verdade, as figuras aqui, a equação geral, a equação reduzida aqui do cone, ela é muito parecida com a do hiperboloide de uma folha ou hiperboloide de 2 folhas. E eu sempre vou reconhecer quando tiver 2 sinais positivos ou negativos, deixando dessa forma aqui, ou 2 negativos e um positivo, tanto faz, tá. Aqui eu tenho que só lembrar, como é multiplicado, como está zero, para eu deixar aqui na expressão, se eu colocasse aqui menos, ou seja, multiplicar a expressão inteira aqui por -1, a expressão inteira por -1, ó, continuaria tendo um cone. É só de cima a de baixo obtido multiplicando de cima por -1. Então por isso que eu falei, aqui parecido com o hiperboloide de uma folha, aqui hiperboloide de 2 folhas, só que em vez de zero seria 1, mas no nosso caso aqui é zero. Fora da origem, na origem. Como que funciona isso na se a gente for imaginar nos cortes? Aquela ideia, ó, se eu tirar isso daqui, seria a elipse, mas é 1. Então o que que vai girar isso? Difícil. Vamos vendo aqui já então como é que funciona as interseções. Então vamos pegar aqui, se eu pegar a expressão no plano x-y, essa equação aqui, ó, no plano x-y. No plano x-y é só fazer z igual a zero. Colocar aqui, ó, z igual deixa eu tirar aqui. Ó, colocando z igual a zero. Só fazendo, teria essa expressão. Eu vou passar para o outro lado, aí eu vou ver o seguinte, bom, quando que é algo positivo, que é x ao quadrado, que aqui só pode ser positivo, vai ser igual, isso ao quadrado sobre 9 é sempre positivo, mas é negativo na frente. Então, quando que algo positivo vai ser igual ao negativo? Em variáveis. Não existe, desde que não seja o zero. Então, só vai ser no zero, zero, zero. Então, quando eu coloco aqui, deixa eu pegar meu cone, está na figura anterior ainda. Ó. Quando eu vou pegar no plano XY, que é esse plano aqui, ó, a gente só vai ter esse ponto de interseção que é, ó, exatamente o pontinho lá. Deixa eu colocar aqui. A igual a zero, z igual a A. Eu consigo fazer movimentação. Mas quando você começa a movimentar aqui, ou seja, não fazendo z igual a zero, dizendo ter algum outro valor, que figura que a gente obtém? Então, se eu colocar aqui, ó, deixa eu fazer a interseção antes. Entre o plano XY, ó, a gente vai obtendo elipses. Por quê? Porque daí eu vou ter algo positivo diferente de zero. Se aqui for diferente de zero, desde que seja, pode ser tanto faz, diferente de zero, a gente vai ter sempre elipses, ó.
Os cortes. E no plano XZ, que é considerado y igual a zero, vamos colocar aqui então y igual a zero. A y igual a zero, plano XZ. Esse plano aqui, ó. Aparentemente nós vamos ter duas retas, né, simétricas. Que agora é colocando o y zero. E é exatamente isso que vai acontecer. Ó. Vou passar para o outro lado e nós vamos obter duas retas simétricas. Que isso aqui é x sobre 4 ao z, z sobre 2 ao quadrado, x sobre 4 ao quadrado. Nós vamos ter duas retas. Z igual a x sobre 2 e z igual a menos x sobre 2. E conforme isso aqui vai ficando diferente de zero, continuam sendo retas, porque aqui só ficaria x mais ou menos x sobre 4, ou alguma constante, alguma coisa para depois. Ó, mas continuaria sendo retas. Não, está dizendo que é hipérbole, vamos ver. Não, não, seriam hipérboles, desculpa, porque aqui seria, falei, considerando z não zero, aqui seria uma constante, aqui seria um número. Aqui ó, seria um número, por exemplo, 2, seriam hipérboles mesmo. Então, no exatamente zero, nós teríamos duas retas simétricas. Ó. Duas retas simétricas. Quando z, quando y é diferente de zero, ou seja, quando eu vou fazendo esses cortes, vão gerando hipérboles. Hipérboles mesmo. E no plano YZ, considerando x igual a zero, só colocando aqui zero. Mesma situação que a anterior. Nós vamos obter exatamente ali no zero duas retas. Z sobre 2 igual a mais ou menos y sobre 3. Ó, plano YZ. Exatamente reto. Mas conforme a gente vai andando, ou seja, se eu assumir qualquer valor de x que não seja zero, qualquer valor para x que não seja zero, a gente teria, aqui não seria zero. Aqui não sendo zero, nós teríamos de novo hipérboles. Então, ó, ao caminhar aqui, a gente vai ter de novo hipérboles. Ó, né? Que seria aquele corte dos dois lados que a gente viu lá nas cônicas. Então, se a gente for construir o gráfico aqui, como é que ficaria? Ó, tem essa expressão aqui. Vou multiplicar para deixar com essa aparência aqui, que está na origem. Vou simplesmente multiplicar aqui por 1 sobre 144, que é o múltiplo, é como se eu tivesse o mínimo entre 9 e 16 e aqui para eu saber quais seriam os valores. Tá aqui. Então, como são? Como tem dois sinais, como está tudo ao quadrado, tem dois sinais iguais e um diferente, e principalmente igual a zero, significa que isso é um cone. E o cone, ó, se a gente for olhar aqui, ele está abraçando o eixo Z. Ele vai abraçar o eixo que está o sinal diferente. Eu tenho 2 mais, que está diferente é o mesmo. Então, ele está abraçando o eixo negativo. Então, para traçar o gráfico, basta você fazer alguma coisa assim. Vou colocar aqui, ó, sem muita complicação. Aqui, aqui. Aqui já está dando a ideia
Ó, do cone. Vou colocar a cor mais fraquinha ali, do eixo, ó. Tá dando a ideia do cone. Que é exatamente esse cone aqui. E quando não está na origem, como fazer? Por exemplo, se eu pegasse isso daqui. Ó, vou ter que juntar o que tiver 9, colocar em evidência, vai ficar 9, igualzinho como a gente vinha fazendo antes, tá? Ó, produto notável, vou ter que pegar, completar quadrado, somar e diminuir 4 daqui, porque daí isso aqui vai virar isso a gente vai repetir aqui embaixo. Ó. Depois, y menos 2 mais ou menos 1, tem que somar 1 e diminuir 1. Vou pegar isso daqui e vou transformar aqui. Ó, vai ficar y menos 1 ao quadrado menos 1. Depois o z somar e diminuir 9. Aqui. E está pronto. Agora eu vou fazer distributivo, multiplicar por 9 ali, 9 vezes menos 4, 16 vezes y, 16 vezes menos 1, 36 vezes z, 36 vezes menos 9, igual a 272. Fazendo aqui, menos 36 menos 16 mais 324, passando para o outro lado. Vai dar zero, vou multiplicar tudo por 1 sobre 44, ficando dessa forma aqui. Eu sei que é um cone porque tem dois sinais iguais, um diferente e igualado a zero. Um vértice em 2, 1 e menos 3 e abraçando o eixo que é diferente, abraçando o eixo Z. Para a gente construir o gráfico, basta colocar o vértice que é 2, 1, 3. Deixa eu anotar aqui, nosso vértice é 2, 1, 3. E vamos traçando, ó, 2 em x, 1 em y, é 3. Ó, Z, se eu for medir aqui, ó, tem 3 unidades, só passei as 3 unidades para cá. Então, esse é o vértice, que também é o centro da minha figura. Se eu for colocar aqui, ó, meu eixo, aquele eixo imaginário, que eu sempre gosto de trabalhar com ele, a partir desse eixo a gente traça aqui as figuras. Vou fazer ela pequenininha aqui, ó, só uma parte da boca dela. Só para ideia de representação mesmo. Ó, posso traçar aqui. Traçar aqui. Essa seria a ideia da nossa, vou colocar uma cor mais fraca ali também, do nosso cone. Se for traçar aqui no GeoGebra, que a gente vai ter uma figura melhor. Essa figura aqui, ó. Essa aqui que é a nossa figura lá. Então é isso, gente. Acabamos então a parte de quádricas.
né. Falamos então de todas as quádricas, todas essas quádricas aqui. A única coisa que falta falar agora é superfícies cilíndricas, né. Então vamos falar um pouquinho sobre superfície cilíndrica na próxima aula. Um abraço a todos.